Bom, voltamos com a segunda parte aqui do Ponto de Partida, este vídeo de podcast, né? A gente chama de vodcast aqui em nosso portal de notícias no Ponto SC. Tenho o prazer hoje de receber aqui nos estúdios o Antônio Sérgio Stein, mais conhecido como Totonho, né? A gente agora há pouco falou um pouquinho da história dele, da família, por onde andou, a formação profissional dele, muito trabalho, acordando cedo e sem negando trabalho. Mas o Totonho tem a parte política também, né? Ele foi presidente da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo. Aliás, Porto Belo até politicamente está vivendo um momento que é a primeira vez. Nós tivemos agora recentemente a renúncia do então filho, né? Do Totonho, o Emerson, que foi prefeito, porque ele está aí agora querendo alcançar novos ares, é um pré-candidato a deputado estadual para representar a nossa região. Antes da gente entrar na sua celeuma, na nossa conversa aqui sobre o Totonho político, vou te perguntar uma coisa de amigo e de pai. Ficou orgulhoso com o Emerson como prefeito? Ah, muito. A família inteira se orgulha dele, né? Porque foi o melhor prefeito de Porto Belo? O melhor prefeito de Porto Belo e foi o melhor prefeito da história do PMDB de Santa Catarina, né? Que eu estou no PMDB desde 81. Você sabe que quando ele entrou, as pessoas diziam assim, Sim, claro. É ou não é? Ah, não é, claro. Houve negatividade, houve também desconfiança e a pessoa não tinha tanta credibilidade, mas ele mostrou que estava preparado. Porque o político, a pessoa que pretende e quer ser prefeito, quer ser um executivo, ele tem que estar preparado. Porque pelo legislativo a gente entra e aprende no decorrer das coisas, mas o prefeito não. Eu tive 3 mandatos de vereadores e não estava preparado para ser prefeito. A pessoa tem que se preparar, porque se não se preparar, não administra. Hoje não, hoje Porto Belo está tranquilo, hoje corre em águas calmas, tranquilo. É só o mestre marcar o rumo e vai embora. Mas no começo, quando ele assumiu a prefeitura, tinha muito vento contrário e muita dificuldade, inclusive na administração, que ele conseguiu botar tudo em ordem a casa. Ô Totonho, qual foi a principal qualidade do prefeito Emerson, do seu filho Emerson? Foi a criação que você deu, os caminhos que você mostrou, porque afinal vocês são da política, né? Não, sim, a gente começamos a fazer política e o Emerson era uma criança que me acompanhava nos comícios, tudo. Mas a formação mesmo, melhor ainda, foi da mãe dele, né? Que a mãe dele caminhou as crianças, porque ela cuidava muito mais do que eu, porque eu estava mais fora, né? Mas isso aí a gente dizia assim, o que não é teu, não é teu. O que não é teu é do público ou é de outro. Então vamos cuidar do que é nosso. Você vai fazer ele chorar, sabia, né? Porque ele quase não chora, né? Pois é, ele é emotivo, ele é assim. Ele tem uma luz que você sabe que é diferente, até inclusive, de vez em quando eu digo para os outros meninos, mas todos eles se orgulham do irmão que tem e se dão bem. Isso aí a mãe deles pedia, vocês se dão bem, vocês não briguem entre si, entende? Porque a melhor coisa que tem numa família é quando a família se dá bem, quando se amam, não é? Quando um procura sempre ajudar o outro. Isso aí não é só entre os irmãos, é os primos, os sobrinhos, os meus, inclusive aqui em Itapema tem vários no estado todo, então graças a Deus a gente se dá bem, a nossa família sempre procura estar junto, né? Mas no antepassados, os nossos pais, os meus tios não se davam assim, né? Graças a Deus que a minha mãe ensinou, inclusive a mãe do Emerson também foi ensinada dessa maneira, que os irmãos têm que se dar bem. O Totonho começou na política em que ano? Eu vim de Blumenau, eu estava em Blumenau, trabalhando em Blumenau e começamos a fazer política lá, já em 1974, numa eleição que teve quando o Renato Viana se elegeu prefeito. E em 82, porque nessa época o prefeito se elegia por 6 anos. Estava 6 anos na prefeitura. Por exemplo, em Porto Belo, teve 2 famílias que mandaram 20 anos. Porque um se elegeu 4, depois o outro 6, depois o outro 6, depois o outro 4. Tá. 20 anos. Então eu vim de Blumenau em 81, para Porto Belo. E chegamos aqui em 82 e ia ter eleição geral. Eleição para governador, para senador, para presidente da República não tinha, porque nem podia votar no presidente da República, mas tinha para deputado estadual, federal.
As diretas já foram só em 89, né? Isso, aí nós já estávamos lutando nessa época porque a gente votasse para presidente da República e os prefeitos de capitais, etc., né? Então, viemos para Porto Belo. Aí fundamos o PMDB, na época era PMDB. Logo tinha saído do bipartidarismo, né? Onde só tinha o DN e PDS, entende? E Arena, depois da Arena e MDB, aí foi fundado de novo, então veio o partido PMDB. PMDB nós fundamos em 1981, para disputar a eleição de 82. Começamos ali, a primeira convenção foi em 82, do meu partido, que nós começamos a fazer em Porto Belo. Mas já vinha recomendado de Blumenau, com Renato Viana, com Dato dos Reis, né? Com o próprio Lazinho, né? Mas essa turma, então... Aí quando chegou na época, em Porto Belo, não tinha candidato a prefeito. Não, em 82 não tinha candidato a prefeito, tal, ninguém queria, porque muita gente era atrelada à prefeitura. E os partidos, na época, eram antagônicos, mas podiam se coligar. Principalmente quem era daquela ala que puxava, que era governo. Quem estava no governo era governo, quem estava na oposição era oposição e não se misturava. Então nós vimos essa época do regime militar que o negócio era bater quem estava no governo. Não tinha... depois até eu cheguei a pedir desculpa para as famílias que a gente batia indiretamente, sem ter essa visão que a família era família do bem, toda gente do bem. Então nós chegamos em Porto Belo e o voto naquela época, vocês não eram nascidos ainda, né? Você, Marquinho, nem o Vini, mas era... Eu nasci em 81. 81, pois é. Então a política de 82, o voto era vinculado. Tá. O voto era vinculado de cima a baixo. Se você votasse para governador, tinha que votar até no vereador. Tá. O mesmo partido. Né? Não podia, as coligações ou diferença. Não, tinha que ser no mesmo partido. E os partidos podiam candidatar-se até mais de que um candidato no mesmo partido. Por exemplo, Tijucas, o MDB elegeu o prefeito, mas ele tinha 3 candidatos a prefeito no mesmo partido. Porto Belo, então, já tinha 2 candidatos no mesmo partido. E daí quem queria disputar com a prefeitura, com tudo, que já tinha 2 candidatos fortes, inclusive, e o que era para ganhar era porque lá tinha chamada ala 1 e ala 2, a ala 2 fazia oposição à prefeitura. Mas para eleger o nosso candidato a governo, que na época era o Jairson Barreto, nós tínhamos que ter candidato a prefeito. Porque o voto era vinculado. Certo. Se não tivesse candidato a prefeito, eu não levava nenhum voto na cidade. Aí fizemos uma reunião em Porto Belo, tal, e eu conseguia... Veio Arnaldo Schmidt, veio outras lideranças, Nelson Vedequim, tal, e Renato Viana, quem queria ser, Jairson Barreto. E então nós pretendemos lançar candidato. E não tinha um candidato. Não tinha um candidato a prefeito, aí eu me coloquei à disposição a ser o candidato a prefeito. Tudo arrumado, tal, daqui a pouco lá veio o candidato adversário, foi lá em casa, dizendo que eu não podia ser. Não posso ser por quê? Não pode, você não é transferido título para cá. Eu realmente, meu título estava em Blumenau, como é que eu ia ser candidato a prefeito de Porto Belo? Entendi. Pode botar a história, tá lá. Aí daqui dali fomos aí, até que conseguimos fazer um convite ao médico Sérgio Bila, e o Sérgio Bila aceitou a ser candidato a prefeito nessa época. Nós sabíamos que não ia ter êxito, mas só para fazer com que o Jairson Barreto fizesse pelo menos 1.000 votos na cidade naquela época. Entendi. E nós fizemos. Fizemos mais de 1.000 votos para o candidato ao governo e fizemos mais de 1.000 votos para o candidato a prefeito e elegemos 2 vereadores. Já em 82. Certo. E eu coordenei toda essa política na região, aqui principalmente Itapema, Porto Belo, Bombinhas, né? E nós começamos a trabalhar nessa época, fazer a política. E daí para cá é como eu digo para o pessoal hoje, quando se reúne, falar em convenção, etc e tal, só eu estou fazendo convenção de 2 em 2 anos desde 82. Desde 82. 82. E o senhor entrou como candidato a vereador em que ano? E a primeira eleição foi em 88. Então, 88. Aí em 86 nós elegemos Pedro Ivo Campos. Certo. Foi o primeiro governo do PMDB a ser eleito governador no estado da Catarina. Em 86 nós elegemos o governador Pedro Ivo
E eu, como era o presidente do partido, presidente do PMDB em Porto Belo e articulação na região, eu fui convidado para trabalhar no Estado, mas nunca saía nada do Estado e tal. Eu continuava viajando, vendendo medicamentos, até que um dia, reunido ali em Porto Belo, disse, você é despachante de trânsito. Eu falei assim, mas eu despachante de trânsito? Eu nem sei nem emplacar meu carro. Não, vai ser despachante. Aí fizeram um requerimento lá, mandaram para o governo. Aí me chamaram para fazer estágio. Aí fui fazer um estágio na delegacia regional de Itajaí. Fiquei um mês lá. Aí um dia o delegado regional me chamou. O que você está fazendo aqui? Fazer estágio para ser despachante? Não, para ser despachante não precisa fazer estágio. Você vai direto lá no Detran, mandar a credencial. Mandou uma carta para o Detran. Aí o subdiretor do Detran disse, não, então fica aqui no Detran para pegar mais um pouco. Mas aquilo para pretelar, para prorrogar um pouco mais para não sair a credencial. Aí fiquei lá, aí marcaram o concurso, fiz o concurso, e no meado de 87, a eleição foi em 86 e assumi em 87. Certo. Mas naquela época o governo assumia em março. Uhum. O governo que estava atual já tinha quase consumido o orçamento, entendeu? Porque em março, dia 15 de março, assumiu o governo. Aí fui credenciado despachante de trânsito em 1987 pelo governo Pedro Ivo Campos. Eu estava em Porto Belo, aí abri o escritório ali na avenida, Celso Ramos, fui muito bem colhido, a população inteira procurava, Totonho, pô, ainda bem que tem aqui e tal. Eu fiz lá. Então, porque é o seguinte, porque quando eu era criança, que eu morava aqui em Porto Belo, ele me chamava de Totonho, depois fui embora para Curitiba e casei em Blumenau, aquele negócio todo, vim, e a turma me lembrava, o Totonho está aí, entendeu? Então o apelido ficou. Totonho. Aí nós estávamos na convenção de 88, eu fui candidato a vereador pela primeira vez em 88, não tive êxito, porque estava novo ainda, tinha me credenciado despachante em 87, e estava sempre fora porque viajava, mas foi bem. Mas numa reunião lá entre amigos ali, tá? No barzinho lá tomando um goró, o cara só precisava arrumar os loga para ti. Sempre quer arrumar os loga, todo mundo sabe que é Totonho, mas aí um gritou lá, já vou escrever aqui. Realize seu sonho, vote no Totonho. E deu certo. Deu certo. Aí, realize seu sonho e vote no Totonho. Deu certo. Aí nós... Só que é o seguinte, eu não tive isso em 88. Mas plantei para 92. Ah, tá. O sonho foi realizado 4 anos depois, então. Isso, aí em 92 nós realizamos o sonho. Daí eu fui mais votado na época da eleição. Aí nós lanchamos tranquilo, aí já a coisa correu mais frouxa, entendeu? Aí o Emerson já era um menino, já era mocinho e tal, porque o Emerson veio para trabalhar no despachante, ainda menino, porque eu fui credenciado em 88, né? 1988. E em 92, quando eu me elegi vereador, assumi a Câmara em 93, eu tive que me licenciar do despachante, porque não podia coincidir, porque era um serviço do Estado, né? Então eu tive que licenciar da Câmara, me licenciei e alguém tinha que assumir, o Emerson assumiu. O Emerson tinha terminado de ter a formatura dele em 80, aliás, em 92, segundo grau, já foi, então assumiu o escritório e foi credenciado como preposto. Certo. Preposto. Aí ficou no escritório do despachante, e eu na Câmara, mas eu ajudava ali, eu que levava o documento em Tijuca, que eu não gosto todo, porque estava licenciado, mas o serviço de fora eu podia fazer. E ele ficou trabalhando ali. Aí, em seguida, 4 anos depois, 96, né, porque foi em 92, a eleição, 96 me elegi de novo, graças a Deus, bem votado. Aí o Emerson, aí nós ganhamos a eleição, em 92. Daí o Emerson fez um concurso público. Ele fez um concurso público como fiscal da Vigilância Sanitária. Foi ser fiscal, foi trabalhar na prefeitura. Mas aí em 2000, aliás, em 96, nós perdemos a eleição para o município. Eu me elegi, mas a prefeitura nós não levamos. Aí o prefeito que assumiu, era adversário, aí transferiu o Emerson da Vigilância Sanitária, da Secretaria e tal, já mandou para trabalhar na Casan. E aí a minha filha era professora também, assim que estava começando
no magistério em Porto Belo, foi transferida para PAI, né? O prefeito não foi inteligente porque não soube puxar o vereador para o lado dele, né? Chutou, entendeu? Aí eu era o líder da oposição, era 4-5, já em seguida trouxemos o 5º vereador para o nosso lado, entendeu? Aí foi onde eu ganhei a presença da Câmara. Aí ganhei a presença da Câmara em 98, 99, 2000, fui presidente da Câmara. 99 e 2000. Aí 2000 fui eleito de novo vereador, aí nós ganhamos de novo a prefeitura. Foram 3 anos consecutivos como vereador. 3 mandatos. 3 mandatos, perdão. Exato. 3 mandatos consecutivos como vereador, presidente da Câmara. Aí, depois, em seguida, o Hermes já estava dentro da política, né? Sim. Corria o sangue nas veias. Se você vê que ele se inscreveu, passou no vestibular na Univale, e vou fazer, pai, você tá, tudo bem, pai, fui lá, ajudei ele a pagar a inscrição. Tá fazendo o quê? Fazendo direito, porque eu queria que ele formasse em direito, né? Aham. Quer ter um advogado. Doutor, lógico. Doutor. Não, tô fazendo ciências políticas. Foi fazer ciência política. Ficou 1 ano e meio fazendo ciência política. Aí trancou, porque tinha que trabalhar, aquele negócio todo, tá. Trancou a faculdade ali. No outro ano ele se inscreveu em Tijucas. Aí transferiu para Tijuca. Aí foi fazer direito. Ficou mais 2 anos fazendo direito em Tijucas. Mas não era o caminho. Aí depois que ele se elegeu vereador, aí que ele foi fazer então administração de empresa, administração pública, né? E graças a Deus deu certo. Totonho, para a gente resumir, até porque o nosso tempo aqui tá estourando, né? Dessas suas andanças, seja na vida pessoal, seja na vida política, o que é que você pode falar para o ouvinte, para o telespectador aqui do podcast Ponto de Partida? O que você, olhando agora para o passado, você consegue dizer assim, olha, aqui está o caminho. É trabalho? É honestidade? É esforço? É família? É tudo isso junto? É tudo isso junto, e tem uma palavra que não podemos dizer, que deixar de pronunciar cada vez que se faz um trabalho. Vale muito mais a coragem e a vontade de fazer do que o medo de errar. Então temos que ter coragem para isso, para a vida pública, para a vida particular, para o trabalho. Agora nós começamos a fazer a política e a coisa boa que eu consegui na política não foi dinheiro, não foi bens pessoal, foi a amizade que eu transformei no estado de Santa Catarina. Em todos os setores, no setor de trânsito, na Assembleia Legislativa, onde quer que chegue, graças a Deus, eu fiz um trabalho nesse sentido, né? De ser agraciado com essa amizade que eu fiz com todos os setores. Isso é muito bom. E com o público também, claro. Que atender o pessoal quando chega no meu escritório, eu já disse para o Jaisso, nunca diga que não dá. Mas sempre dá, nós vamos fazer o possível para atender bem, para sair contente. Por isso nós estamos ali há 33 anos com a porta aberta atendendo o povo na cidade de Porto Belo. E o café está sempre pronto lá esperando. No lado, porque o Bianco disse, se você botar café lá, eu vou denunciar você porque não pode vender café aqui no meu lado, né? E o café é do Bianco, né? O café é o do Bianco. Gente, a gente vai ficar horas e horas aqui, mas infelizmente o tempo ele é escasso, né? Até porque a gente tem compromissos também, mas a gente quis contar um pouquinho, como ele falou mesmo no início da nossa conversa, uma minuta da história do Antônio Sérgio Stein. Totonho, dono do despachante Totonho, presidente da Câmara de Vereadores, pai do ex-prefeito Emerson de Porto Belo, por 2 mandatos, agora pré-candidato a deputado estadual. Realização é ver o filho na LESC. Na LESC, claro, com certeza. Não, ele está preparado para isso, viu? Ele está preparado porque é o seguinte, quem fez uma manifestação como fez o Emerson em Porto Belo, que já vem desde criança nessa luta, fazendo bem à sua população, está preparado e merece esse caminho que está trilhando hoje. Ele merece o apoio da população, tenho certeza. E vai ser agraciado com isso. Tenho certeza porque o nosso trabalho tem feito nesse sentido. É por isso que nós temos desde 82 na luta política. Eu estou 33 anos como despachante de trânsito e você pode correr o município inteiro e a região e ninguém vai dizer nada ao contrário. Claro que a gente não pode agradar a todos, né? Porque sempre tivemos alguns adversários, mas pelo menos a maioria deles concorda que nós sempre fizemos um trabalho de excelência.
Totonho, obrigado pela sua participação, ter disponibilizado seu tempo para vir aqui, tá? Já fazia tempo que nós estávamos combinando dessa vez deu certo. Deu certo. Um abraço para vocês também, um abraço Marquinho, e outras vezes que me convidarem estou à disposição, podemos falar mais em política, e sempre digo assim para você, eu sou do PMDB, mas aprendi que a melhor coisa que tem é conviver com todos da melhor maneira possível. Professor Heller, você já está convocado a chamar o homem aí para vocês falarem de política, que é o podcast 2 Pontos, que o professor recebe aqui as pessoas da área da política para falar sobre política, afinal ele é o cientista político mais respeitado de toda a nossa região. Esse foi o Ponto de Partida, contando a história do Totonho. Um abraço a toda a família Stein, que vai com certeza acompanhar aí e fazer chegar esse podcast em vários, e ficou registrado a história aqui de mais uma grande personalidade aqui de nossa região do município de Porto Belo. A todos obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima.